Explica só uma coisa que eu não consegui entender. Havia salgema na época. A Braskem comprou a salgema. Digamos, quando começou a ser povoada a região, foi depois da exploração ou a Braskem passou a explorar a mina com a região habitada? Sim, Fih, obrigado pelo convite. Respondendo objetivamente, já havia a habitação na região. Bebedouro é um dos bairros mais antigos de Maceió. Se chama Bebedouro porque os tropeiros que iam adentrar pelo interior afora paravam lá. Isso na década quer dizer, nos anos 1700, 1800, para poder abastecer as tropas, beber água na lagoa e seguir viagem para o interior. Então, é um bairro super antigo, com casarios históricos, inclusive o Danise da Silveira, psiquiatra lagoana, que Olha, acaba de ser interditada também lá, esse casarão da Anise, que pertencia a Anise da Silveira. Então, é um bairro muito mais antigo do que a própria Braskem, do que a exploração de salgema. agora, quando começaram os problemas lá, a Braskem parou com a mineração ou continuou operando? Luiz, essa história é muito curiosa, porque a Braskem, por incrível que pareça, nunca fez um processo de licenciamento ambiental para a exploração das minas. A única licença o único estudo que ela fez foi um RIMA, que é um relatório de impacto ambiental de 3 páginas, em 1986. E, de lá para cá, fez um copiou-colou e fraudava, literalmente, o processo de licenciamento ambiental ao longo de 4 décadas. E o IMA só cassou a licença depois que o Serviço Geológico do Brasil, lá em 2019, apontou a Braskem como responsável. Essa história que eu estou lhe contando está numa ação penal que a Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração move contra a Braskem, e que consta lá todas essas provas, né? Que ela nunca licenciou, nunca fez um estudo de impacto ambiental, nunca fez audiência pública com a população que poderia ser afetada, e contou com a conivência do IMA, que também é processado pela nossa associação. Hoje nós movemos uma ação penal contra 4 CNPJs. Obviamente, o primeiro é da Braskem, o fraude no processo de licenciamento ambiental e poluição qualificada. Depois, o IMA, por emissão de licença em desacordo com a legislação. Finalmente, o BNDES, porque não seguiu as regras de compliance internacionais dos bancos, porque você não pode financiar uma atividade que não tenha licenciamento, porque isso provocaria um desequilíbrio na concorrência internacional. Claro. Então, há uma norma do Banco Central que impede esse tipo de coisa. E o BNDES financiou mais de 7 bilhões de reais para a Braskem. E, finalmente, a Agência Nacional de Mineração, que foi leniente, não fiscalizou, não cobrou estabilidade física, sonares das minas e uma série de outras providências técnicas, deixando a empresa correr solta. Alexandre, quando que começou a movimentação de terra lá? Olha, já há provas dentro da Agência Nacional de Mineração, na CIF, que há mais de 10 anos já havia registro de que minas desabavam, tá? E há mais de 15 anos as casas dos bairros, principalmente Pinheiro e Bebedouro, já apresentavam rachaduras, mas as pessoas achavam que era, enfim, problemas construtivos, né? Falhas no método construtivo da casa. Então, só em março de 2018 houve um terremoto de 2,7 na escala Richter, e aí, a partir desse terremoto, o problema se recrudesceu, e um ano depois de um ano de investigação, o Serviço Geológico do Brasil, em maio de 2019, apontou a Braskem como responsável pelas rachaduras por conta da atividade de mineração. Tá? E ali, quantas famílias que ficaram desabrigadas aí? O que aconteceu com essas famílias? Receberam apoio da Braskem, da prefeitura? Como é que ficou? Olha, a Braskem, nesses 40 anos, ela não respeitou nenhuma norma técnica relacionada à mineração. Então, ela abriu 35 minas,
não respeitando a distância mínima entre elas, de 10, a distância mínima seria 100 a 150 metros. Teve minas que ela deixou 10 metros de distância, ou 20, 30 metros. Não respeitou o diâmetro máximo, que era 70, algumas minas foram abertas com 150 metros, o que provocou um colapso na parte superior do solo, né? Nas camadas geológicas acima das minas, que estavam entre 900 e 1.200 metros. E aí, essa atividade, ela desalojou imediatamente 60 mil pessoas, 15 mil imóveis, 6.180 empresas e atividades comerciais, e 15 mil trabalhadores foram demitidos por conta dessa desestruturação de 5 bairros: Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e uma parte do Farol. Que loucura, que loucura. Isso aí tudo num período de quanto tempo? Do momento em que houve o terremoto, em março de 2018, em 2019, em maio de 2019, o Serviço Geológico do Brasil apontou a Braskem como responsável, ela não assumia. Em dezembro de 2019 para 2020, ela fez um primeiro acordo, chamado Acordo de Compensação Financeira, com os Ministérios Públicos, e nesse acordo, pasmem, primeiro a pessoa tinha que sair, dar a posse do imóvel para a Braskem, sem saber quanto ia receber, quando ia receber, nem como ia receber. Numa posição de absoluta vulnerabilidade, o Ministério Público Federal, estadual e as defensorias públicas deixaram empreendedores, empresas, comerciantes, moradores, inquilinos e igrejas, enfim, trabalhadores sem nenhum tipo de segurança, largou as vítimas individualmente para negociar com a Braskem, como se isso fosse algo possível, você pequenininho negociando com a sexta maior petroquímica do mundo, a maior das Américas. Obviamente, ela nadou de braçada nessa história, comprou, ao invés de indenizar as pessoas, ela comprou barato, ela primeiro destruiu os bairros, destruiu os imóveis que perderam totalmente valor e ela deu o valor que quis. E se a pessoa não aceitasse, o que aconteceria? Iria para a justiça. Eita. Ou seja, sem casa, sem dinheiro, sem nenhuma perspectiva, ia brigar por 15, 20 anos na justiça. Olha que acordo interessante, Luiz, que os ministérios públicos fizeram. Que loucura, que loucura. E que período? Foi agora, então, isso aí? E esse acordo foi de 2019 para 2020. Para 2020 para 2021 foi feito o acordo sócio-urbanístico. O primeiro acordo deu a posse e a propriedade dos imóveis das pessoas físicas, das pessoas de empresas e moradores. O segundo acordo deu para a Braskem a possibilidade de ela explorar comercialmente as áreas afetadas, são 3,3 quilômetros quadrados, mais ou menos, desde que estabilizasse as minas e o plano diretor da cidade permitisse. O plano diretor já permite construções lá. Então, a estabilização das minas passou a ser a única condição para a Braskem explorar. Mas não parou por aí. Em 2022, agora, aliás, em 2023, a Prefeitura de Maceió fez o último acordo, que é o acordo que ela dá quitação para todos os danos que a Braskem causou ao município de Maceió por 1,7 bi, quando, na verdade, o dano calculado por vários economistas e tudo não seria inferior a 8 bilhões. E o pior de tudo, a Prefeitura Municipal de Maceió vendeu ruas, praças, logradouros públicos, prédios públicos, calçadas, enfim, entregou o patrimônio do município sem autorização, sem nenhum processo transparente, de modo que a Braskem ficou dona, depois de fazer o maior crime socioambiental urbano do mundo numa cidade, ela fez o melhor negócio imobiliário do planeta, que é ficar dona de uma área de 3,3 quilômetros quadrados, com 4 quilômetros de lagoa, margeando a principal avenida da cidade, que liga o aeroporto às praias, e, essa consequência foi isso, né? Os 15 mil trabalhadores demitidos, quando o polo petroquímico todo de Alagoas, incluindo os empregos da Braskem, geram menos de 4 mil empregos.
né? Então, foi essa aberração que a gente viveu e vive aqui. Só que agora tem um agravante, né? Agora você tem a mina 18, das 35 minas, a mina 18 está entrando em colapso. A Braskem chegou a anunciar que já deveria ter acontecido o colapso, mas ele ainda não se materializou. E como as minas foram exploradas muito próximas umas das outras e com um diâmetro também superior à capacidade que o solo sobre elas permitia, há um risco de um colapso em cadeia na CIF, levando não só os bairros que já foram, as áreas que já foram evacuadas, mas com um risco seríssimo de envolver comunidades que, claro, as pessoas de fora não entendem, mas eu vou citar aqui, vão ficar famosas se o prefeito de Maceió, a Defesa Civil e a Justiça Federal não forem ágeis no processo de desocupação. Tem em torno de 10 a 12 mil pessoas nas comunidades vizinhas, assim, bordas do mapa de risco, que já foi evacuado, como Flechagem de Baixo, de Cima, Quebradas, Rua Marquês de Abrantes, o Bom Parto e uma parte das ruas do Pinheiro, onde foi o primeiro bairro afetado. Então, a gente se preocupa muito porque há uma letargia da justiça em reconhecer o perigo que essas populações correm. A Defensoria Pública do Estado, através do defensor público Ricardo Melro, é o único órgão do sistema de justiça que se colocou ao lado das vítimas, entrou com ação civil pública pedindo a desocupação imediata dos flechais mediante indenização, mas a prefeitura nega, o Ministério Público Federal nega, a Justiça já negou 2 liminares da Defensoria Pública do Estado, e a nossa associação alerta, nesse momento, que há estudos claros que essas comunidades correm risco real de sucumbirem junto com a possibilidade de um colapso em cadeia das minas. E eu fico impressionado com uma letargia para definir uma realocação, não com a polícia na porta e as pessoas indo para abrigos, porque esse não é um acidente da natureza, não é uma cheia, não é entendeu? Uma enchente, um vulcão, um terremoto. É uma coisa que já se arrasta há 5 anos sem que a justiça e sem que a prefeitura tome medidas tecnicamente aceitáveis, baseadas na ciência, nos estudos geofísicos, geológicos, de modo que a gente vê aqui uma aberração no tratamento dessa crise que me estranha. O Serviço Geológico do Brasil está ausente há mais de 3 anos daqui, e ele precisa, para estar presente, teria que ser convocado pela Defesa Civil e pela Prefeitura, mas como não interessava a transparência nesse processo, porque isso prejudicaria as ações da Braskem, como elas derreteram agora 9 pontos percentuais depois que essa história da mina 18 veio à tona. Mas me estranha muito essa forma como a crise está sendo tratada. Alexandre, você falou que já é caso agora de começar a tirar a população de toda essa região. É perigo iminente, então? Perigo iminente. Eu posso afirmar, Luiz, não que vai acontecer. O que eu posso afirmar é que ninguém, em sã consciência, seja da Defesa Civil, seja um geofísico, um geólogo, pode afirmar que não vai acontecer. Você entendeu? Sim. Por quê? Porque não há precedentes na literatura e nem na exploração minerária no mundo. Nunca houve uma exploração tão próxima de 35 minas exploradas, pasme, em áreas com falhas geológicas que, por conta da desestabilização das cavernas de sal, que estão entre 900 e 1.200 metros de profundidade, foram reativadas, podendo levar o problema para outras áreas da cidade que não são as das minas. Então, há mapas que apontam que para onde as falhas geológicas prosseguem, para além do local das minas, essas outras regiões podem sofrer impactos secundários, mas impactos secundários que podem provocar desmoronamento de edifícios, pode provocar
quebra de tubulações de gás e toda sorte de danos secundários que a população corre sério risco. Mesmo Ô, assim, as ô, ô, populações são mantidas nesses lugares. Alexandre, quem são os padrinhos políticos dessa maluquice? Hoje, a agência Tatu divulgou todos os políticos que receberam dinheiro da Braskem. Então, Luiz, da esquerda à direita, são vários governadores, o ex-governador recebeu, né, o ex-ex-governador, então, do Theo Vilela ao Renan Calheiros, vários deputados, vários vereadores, várias lideranças aqui. Então, assim, não dá para você, né? O prefeito recebeu. Então tá lá, veja lá, a agência Tatu, que saiu hoje, inclusive. Então, assim, a Quer dizer, Braskem, a gente ela vivemos, vem criando essa imiscuidade com o poder público de 40 anos, né? Isso não é de agora, e isso fez com que as autoridades ficassem, de certo modo, comprometidas com ela e esquecessem que tem gente morando sobre as minas e que essas pessoas correm risco. ou seja, até um determinado momento era uma operação normal. Ou seja, a partir do momento que começam a aparecer os problemas, aí você tem, digamos, a falta de atuação dos políticos e das autoridades já configura aí um crime, né? Claro, assim, eu costumo dizer, Luiz, que a gente tem uma série de crimes sequenciais. É quase como um serial killer, né? Então, o primeiro é a exploração geológica sem critérios. É a mineração sem respeitar nenhum padrão técnico possível. E me estranha muito, a Braskem estava na COP 28 agora, estava na COP falando de sustentabilidade, né? Ela foi no Big Brother, patrocinou lá com noções de sustentabilidade também na Rede Globo. E esconde o lixo embaixo do tapete aqui de Maceió, que é isso. Então, o primeiro crime é o crime da exploração irresponsável do minério salgema e de a forma como ela tratou as minas. O segundo crime é a articulação com o sistema de justiça para criar um falso arcabouço legal, certo? Que blinda a empresa de modo que toda vez que um acionista questiona, a imprensa questiona, ela diz assim: eu estou agindo de acordo com os mais absolutos padrões aprovados pelas autoridades competentes. Então, o sistema de justiça criou uma blindagem, né? E a partir desses acordos foram definidas também empresas contratadas pela Braskem para fazer o diagnóstico. Mais ou menos assim, Nassif, é como se você contratasse um traficante para fazer a investigação do tráfico de drogas numa comunidade, né? E aí, para saber se esse traficante tinha isenção ou não, o Ministério Público perguntou assim: assina aí uma declaração dizendo que você é isento e nunca traficou nenhum grama de cocaína. Aí o traficante assinou a declaração e tudo, o Ministério Público assinou.